Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Esse é nosso desejo. Trago um abraço carinhoso dos nossos companheiros Francisco de Assis para todos vocês que militam aqui nesta casa de Jesus. Para aqueles que não conhecem, André Luiz foi um médico sanitarista que trabalhou no Rio de Janeiro no início do século passado, com o nome de Dr. Carlos Chagas. Descobriu o bacilo da Chagas, esse bacilo que determina essa doença, chamada doença de Chagas, que até hoje a medicina ainda não encontrou remédio para curá-la. Mas Dr. Carlos Chagas, ele teve um câncer de intestino e veio a falecer com 40 anos de idade. E ele vai para o plano espiritual e, logicamente, no equívoco, ele acabou experimentando 8 anos numa região chamada umbral. A gente vem aqui para a Terra e acha que é para passar férias. Ou muitas pessoas acham que nós sofremos muito, que Deus está castigando, que estamos abandonados, que ninguém olha pela gente, e que a gente tem que gozar a vida, porque a vida é muito dura, então a gente tem que gozar tudo que tem direito. E esse raciocínio meio absurdo é o que envolve a maioria das criaturas. Poucas são as pessoas que conhecem a razão da nossa estada aqui na Terra. E o quanto a espiritualidade tem sido pródiga, benfazeja, carinhosa, misericordiosa para conosco. E aí André Luiz ficou 8 anos blasfemando, achincalhando todo mundo, se sentindo injustiçado porque era um doutor aqui na Terra, um cientista que estudou muito para criar as vacinas, descobrir bactérias, elementos causadores de doença, para minorizar o sofrimento da humanidade. E agora, numa situação tão complicada como aquela. E esse pensamento em desalinho, de revolta, de blasfêmia, fez com que ele atrasasse o seu atendimento, o seu recolhimento para um local especial. Até que, num determinado momento, ele se apercebeu que deveria buscar uma força superior, se é que ela existia na cabeça dele, e deve ter orado ali naquele momento: "Oh Senhor, me ajude, eu estou numa situação muito complicada." E é exatamente através do arrependimento das obras mortas é que nós vamos criar o primeiro passo em direção à luz. Porque enquanto a pessoa não se arrepende e se acha na razão, na verdade, no direito, e cultivando sentimentos infelizes, ela fecha as portas para qualquer tipo de atendimento, principalmente no plano espiritual. Mas aí então ele foi socorrido e levado para a cidade, nosso lar, posicionado em cima da cidade do Rio de Janeiro. Ficou ali, até quem assistiu o filme percebeu que ele era um pouco duro, ele era meio de narizinho empinado, ele não era de aceitar muitas coisas, e de tal forma que, por conta dessa situação, ele também não aceitou o diagnóstico que deram para ele, que ele chegou lá como suicida. Mas como suicida? Você está desinformado. Eu tive um câncer, lutei pela vida,
e agora você vem fazer um diagnóstico dele, me desculpe, o colega está errado, ele tripudiou contra o Ulisses, né? E o Henrique de Luna, que foi o médico que fez o diagnóstico. Então, esse irmão, você está equivocado. Não estou. Acontece que existe o suicídio direto e o indireto. Você era nervoso demais. A gente, quando fica nervoso, tira alguns dias de vida. Você era muito bravo, também tira uns dias de vida. Você não era de perdoar, e assim foi delineando algumas atitudes díspares do Evangelho, fazendo com que ele tivesse a consciência de que realmente ele chegou ali como suicida, com 40 anos de idade. Poderia ter vivido longamente, mas o comportamento psíquico dele forjou a doença e ele voltou, creio eu, no diagnóstico de Henrique de Luna, antes da hora, na condição de um suicídio. E por isso ele foi atendido, foi tratado, até que por sugestão da sua mãe, não vou entrar em detalhes, por sugestão da dona Laura, de Tobias, de Narcisa, que trabalhavam com ele naquela cidade, principalmente ali naquele hospital onde ele estava, por sugestão deles, ele achou que deveria começar a trabalhar, porque ficar naquela de doentinha a vida inteira, reclamando, e achando que era infeliz e coisa e tal, até que ele se deu conta que precisava trabalhar, e procurou os caminhos, e começou a trabalhar na Câmara de Retificação, onde chegam as almas complicadas, entre aspas, arrependidas, mas ainda muito complicadas, porque não basta arrepender, tem que refazer a caminhada. Então, ele começou a trabalhar, até que um dia o Tobias chegou para ele e falou: olha, o André, lá, Dr. Carlos Chagas, depois ele escrevendo aqui para nós a sua história, ele assumiu um pseudônimo de André Luiz. Então nós vamos usar não o nome de Carlos Chagas, mas de André Luiz, como ele escreveu todas as obras e colocou esse pseudônimo nas suas obras. Então Tobias chegou para ele e falou assim: olha, eu acho que você agora está preparado para fazer um trabalho mais alargado lá na terra, junto às pessoas que sofrem e que precisam do seu atendimento. Você acha? Não. Tenho certeza. Vamos trabalhar? Não, eu acho isso ótimo. Que bom. Então, vamos até Aniceto, que ele trabalha no Ministério da Comunicação e é uma pessoa muito especial. Vamos falar com ele. E então chegou para Aniceto, Tobias disse assim: olha, eu trouxe aqui o nosso André Luiz, e para ele trabalhar lá na terra, eu sei que você faz umas excursões de nosso lar e incursões lá na terra, e leva algumas pessoas para trabalharem, aprenderem e trabalharem lá, para minimizar a dificuldade e a dor das pessoas que sofrem lá na terra. Então, eu acho que você poderia levar André Luiz. Aniceto disse: mas que bom que você veio, ótimo, vamos até a terra, vamos até lá. Mas, primeiramente, eu vou fazer duas colocações para você. Para você fazer esse trabalho comigo, duas situações são indispensáveis. Primeiro, que você não reclame. E segundo, que você não desista. Tudo bem? Não, tudo bem. Então vamos lá. Eu tenho 50 criaturas sob a minha custódia, que eu estou ensinando. Eu as levo na terra para lecionar, para ensinar e para trabalhar junto àquelas pessoas. Mas aqui alguns instrutores levam muitos alunos, mas eu tenho por hábito levar poucos, principalmente criaturas da mesma área. Portanto, eu vou fazer uma excursão à terra
de 7 dias e vou levar você e um outro companheiro que está aqui ao meu lado, que se chama Vicente, que por sinal é médico também, e vai fazer esse trabalho junto com você. Certamente vocês vão se entender, uma vez que vocês são da mesma área. Aí André achou legal, coisa e tal, conheceu o Vicente, já sentiu uma vibração muito boa pelo amigo, tinha um irmão que agora iria estar junto dele. Aí Aniceto fez uma outra colocação: mas antes de partir, você deveria falar com um espírito muito superior a mim, que se chama Telésforo. Vá até Telésforo, vocês dois vão até ele e conversem com ele. Certamente ele vai dar algumas orientações. Os dois saíram dali, procuraram Telésforo. E disse: mas que bom que vocês vieram, olha que parabéns, estão prontos para o trabalho. Mas eu quero alertá-los do seguinte: primeiro, que vocês vão descer a terra para ajudar as pessoas, mas entendam que vocês vão ter dificuldades. Primeiro, porque tem pessoas que não estão nem aí. Por mais que vocês queiram ajudá-las, elas não estão nem um pouco em sintonia para serem ajudadas. Então, não se preocupem, continue ajudando, embora elas sejam um pouco receptivas. O papel é de ajudar, ajude, problema delas. Outras pessoas são muito equivocadas, são criaturas mesmo muito duras, pessoas difíceis, então essas mais dificilmente vocês vão conseguir alguma coisa junto delas. E tem outras que são ligadas a uma religião diferente, onde a religião coloca alguns favoritismos, algumas facilidades, embora vocês vão trabalhar em nome da doutrina espírita, divulgando-a acima de tudo. E a doutrina espírita é muito clara, que fala que cada um é o artífice da sua própria vida, que não há favoritismo na criação divina, nem na sua lei. A doutrina espírita coloca que cada um tem que se justificar. Portanto, cada criatura é responsável pelos seus feitos, nos seus créditos e nos seus débitos. E é bom até que vocês façam esse trabalho, mesmo porque vocês já vão se preparando para reencarnarem logo depois. Então comece o trabalho. Aí os dois saíram dali, junto com Aniceto. E Aniceto disse assim: olha, amanhã cedo nós vamos sair de viagem, mas é bom que vocês se encaminhem para a Câmara de Magnetização, aqui no departamento, no Ministério da Comunicação, porque vocês precisam ser magnetizados para poderem ver além dos olhos da alma. A gente aqui na Terra já não vê quase nada, não é? A gente vê um pouquinho assim que está na nossa frente. Aqui do lado de fora a gente já não vê, porque a parede nos impede. Os espíritos conseguem ver além da parede, porque estão desencarnados. O corpo é como se fosse uma clausura que nos impede de divisar o que está ali fora. Os espíritos já conseguem ver além da parede, mas eles também não têm uma visão muito alargada como a gente pensa. Não, eles veem tudo. Não. Então, André Luiz e Vicente receberam a magnetização para poderem ver coisas que os espíritos, na naturalidade, depois do desencarne, não conseguem ver. E a partir dali, eles já se sentiram mais leves, já captando informações além daquilo que eles estavam acostumados a captar. Nisso chegou uma mulher e disse assim: instrutor amigo, buscando Aniceto, dá para você reencarnar o Otávio, meu filho? Aí André olhou para ela, o Aniceto olhou para ela e disse assim: ó, minha irmã, considero que não. Mas como? Eu não vejo a hora de reencarnar meu filho, torná-lo ao ventre da mãe, para ele recomeçar a vida dele. Ele chegou aqui também com cerca de 40 anos,
não aproveitou quase nada a existência e está aqui numa situação embaraçosa, eu gostaria que o senhor, minha irmã, ele não deve reencarnar agora, pelo seguinte: quando ele reencarnou na Terra, nós hipotecamos solidariedade, nós assumimos a responsabilidade pelo seu reencarno, e ele até foi consciente que daria conta do programa e teria condição para isso, mas ele faliu. E agora eu entendo que, não preparado devidamente, é mais provável que ele venha falir de novo do que dar um bom espetáculo, um trampolim da vida. Então nós não vamos reencarnar. Aquela mãe baixou a cabeça e ficou ali pensando. Mas nisso Otávio assume a palavra que estava ao lado, porque ele veio com a mãe. E então ele disse assim: eu acho até que o instrutor até certo tem razão, porque quando eu saí aqui do nosso lar para reencarnar na Terra, eu fui com mais 5 espíritos amigos que hipotecaram solidariedade a minha reencarnação, prometendo estar comigo no cumprimento daqueles desiderados. E chegando lá, reencarnei no lar. Minha mãe era espírita, meu pai não era, mas meu pai não criava nenhum obstáculo. Era um homem bom, mas não era espírita. E minha mãe nos criou, eu e mais 2 irmãos, dentro da doutrina espírita. Mas logo em seguida, a minha mãe desencarnou. E o meu pai, viúvo, casou-se pela segunda vez com uma senhora que trouxe 3 filhos do casamento. Eu, meus 2 irmãos, mais os 3 filhos da viúva que se casou com meu pai, éramos exatamente as 6 criaturas que estavam em nosso lar, com a proposta de reencarnar e trabalhar pela doutrina espírita. Mas quando o meu pai se casou com essa viúva, logo em seguida ele desencarna também. E a viúva me pediu, como irmão mais velho, que eu a ajudasse a educar aquelas crianças. Uma vez que agora ela ficou com 6. Eu, meus 2 irmãos, mais os 3 filhos dela, logicamente 6 crianças. Eu, já um pouco mais velho, e ela me pediu que eu a ajudasse a custodiá-los. Mas eu não me sentia na obrigação, porque afinal de contas os filhos não eram meus, eram filhos dos meus pais, dela. Então, não me senti na obrigação. Mas logo em seguida, ela veio a desencarnar também. E as crianças ficaram órfãs. E aí, como eu já estava distanciando lá, eu também não decidi por cuidar daquelas crianças, por cuidar da minha vida. E, de repente, comecei a apresentar uma conturbação mental. Procurei o médico e ele disse que eu deveria ter sexo, porque entendo o sexo, ele ia me acalmar, me ajustar. Estava faltando isso para mim, uma vez que eu não tinha tido experiência sexual. E eu achei que o médico até estava com a razão e foi procurar alguém. Mas ao procurar alguém, eu encontro uma mulher muito desajustada. E com ela, no relacionamento, veio um espírito muito complicado, ligado a ela, de reencarnações pretéritas. E esse filho foi muito problemático, dificultando nosso relacionamento, com aquele desajuste psicológico daquela mulher. E eu comecei a ter ligações ilícitas fora do casamento, não respeitando o meu lar, e com isso adquiri uma doença, sífilis, que atingiu o meu sistema nervoso e me levou ao desencarne com 40 anos. E eu voltei novamente para o nosso lar, depois de muito tempo nas zonas umbralinas, socorrido aqui, e agora me dei conta que realmente Aniceto está com a razão. Se aquela época eu achei que tinha condição e não cumpri o programa, com assessoria de 5 almas amigas que estavam ao meu lado e queriam realmente me ajudar, agora chego aqui com pouco tempo, ainda muito desequilibrado, certamente não vou conseguir cumprir o programa. Então vou ficar aqui um pouco mais trabalhando para adquirir conhecimento, equilíbrio e mérito para reencarnar numa situação melhor. Aniceto
conversou ali com o André, com o Vicente, com mais algumas outras criaturas, que não vou entrar em detalhe. Essa história está no livro Os Mensageiros. Quem quiser conhecer mais em detalhe vai estudar o livro. Mas eu vou dar uma pincelada e vocês vão ver quantas informações maravilhosas contidas nesta obra. E então, Aniceto chegou para Vicente e André e disse assim: amanhã cedo nós vamos sair, vamos nos recolher. Foram dormir, que espírito dorme também. Espírito come, espírito dorme, espírito descansa, espírito trabalha. Nós do outro lado não vamos fazer nada diferente do que nós fazemos aqui. É tudo igual. E então, no outro dia, saíram num elemento de translado. Eu não sei definir, viu, Joraci? Até hoje eu não consegui entender como é que, se é um aviãozinho de asa, se é um carrinho de rodas. Eu não sei se ele é uma bolinha que sai assim, girando, como a gente vê esses, os UFOs, né? Eu não sei como é, mas eu sei que ele foi um desse elemento de translado em direção à Terra, até um local chamado Campo da Paz. E então, André Luiz e Vicente com Aniceto disse assim: ó, nós vamos nesse carro, nesse elemento de translado, porque vocês têm dificuldade de volar, de transladar, então é melhor nós irmos aqui, nós vamos acelerar a nossa viagem. E eu conheço um caminho através de um val. Val é a parte mais estreita do rio, um córrego que a gente procura um lugar mais estreitinho para pular ali, aquilo chama val. Então eu tenho uma val para a terra, mas como vocês não vão encontrar esse caminho, é melhor eu mostrar para vocês o caminho mais correto para vocês chegar na terra. No momento que eu não puder ir com vocês, vocês estiverem aqui sozinhos, então eu vou mostrar o caminho mais correto para vocês irem lá. Então, venham comigo. Entrar naquele elemento de translado e chegaram no Campo da Paz. Campo da Paz era uma mansão, vamos dizer assim, um castelo muito grande, onde ali algumas criaturas especialíssimas cuidavam de almas muito comprometidas. E naquele momento eles chegam lá, Aniceto vai num muro, uma muralha que cercava aquele castelo, e aperta num localzinho da muralha e abre-se um portão. Eles adentram, nisto vem lá um amigo chamado Alfredo e diz assim: olha, Aniceto, que bom que você veio, que alegria, meu amigo, hoje a Ismália vai estar aqui conosco. Aí André já ficou ligado: quem será essa Ismália? E ficou pensando: pois então, ela vai ficar muito feliz, ela gosta muito de você, e certamente vai ser uma noite especialíssima. Aliás, vai ter uma festa aqui hoje, porque nós estamos recebendo um casal de uma outra região próxima daqui, o casal Bacelar. E o casal vem acompanhado da filha, a Cecília, vem acompanhado da Aldonina, uma sobrinha. Então eles vêm passar aqui conosco essa noite. Vai ser uma festa maravilhosa. A gente acha que festa só tem na terra, né? Aqui regada de cerveja, né? De uísque. Essa festa com dupla sertaneja, né? Para quem gosta. Alguma banda de forró, né? As nossas festas são assim. Mas lá a festa era diferente, era uma festa mesmo, mas era com música clássica, com as cepipes, né? Aqueles manjares fluídicos, né? Aqueles chás diferentes, né? Não é aquela picanha que ele está acostumado aqui. Então, mas havia festa, aquela festa maravilhosa. Então, aí André não aguentou. O André era terrível, né? Ele não aguentou. Ele falou assim: mas quem é Ismália? Calma, André, calma, você vai ter condição de conhecer, e Alfredo vai poder falar para você quem é Ismália. Ah, sim, Ismália é a minha, foi a minha esposa na encarnação passada, uma pessoa maravilhosa, especialíssima, e
Mas ela não está aqui com você? Você disse que hoje ela está? Sim. Esmalha não. Esmalha é uma alma diferenciada. Ela está numa esfera muito superior. Eu estou aqui trabalhando dia e noite para merecer. Eu a amo de uma maneira irrestrita. Quero crer que um dia eu vou estar com ela. Ou ela vem para cá, ou eu vou para lá se eu tiver méritos, né? Mas estou lutando, fazendo tudo para que eu tenha um mérito de estar com ela um dia. Porque outrora, quando eu estive na terra, nós tínhamos 2 crianças, e um rapaz chegou para mim e falou assim: a sua mulher está traindo você. E eu fiquei muito aborrecido com aquilo. Fica atento, ela está traindo você. Eu sempre tentando pegá-la no contrapé, mas era muito calma, tranquila, e o tempo se passava, eu me angustiava, e eu esperava encontrar aquela criatura para consumar o ato, e até que um dia ele me fez um telefonema. É hoje, fique esperto, porque hoje alguém vai chegar na sua casa. Eu fiquei à espreita, não quis me aproximar muito, e fiquei ali esperando. E olhei, de repente, eu vejo alguém pular da janela, e entrei rapidamente para pegar ela de surpresa ali naquela situação. Ela estava calma. Eu falei: meu Deus, mas como ela consegue dissimular? E tentei falar com ela: mas meu marido, você está equivocado. Mas coisa nenhuma, eu vi, conta para mim. Mas ela disse: você está equivocado. Mas eu não tinha nenhuma dúvida de que ela estava me traindo. Peguei meus filhos, fui para a Europa, devolvi-a, apesar de amá-la, aos seus pais, e a deixei sozinha. Depois de muito tempo, eu soube que ela, muito desgostosa, teve uma tuberculose, veio desencarnar, e aí eu voltei para o Rio de Janeiro, onde nós morávamos, e me dei conta que aquele amigo que me contou tudo estava ao leito de morte, e eu fui visitá-lo. E lá ele disse assim: Alfredo, eu quero lhe falar uma coisa que está me angustiando muito. A bem da verdade, eu desejava a sua mulher, e eu via que ela era muito contida, uma pessoa muito séria, muito reta. Eu não vislumbrava nenhuma possibilidade, principalmente na sua presença, porque ela amava você, e eu armei toda aquela trama. Mas eu quero lhe dizer que a sua mulher era muito honesta. Tudo aquilo foi uma invenção minha. Até o chapéu que aquela criatura deixou em cima da cama para realmente confirmar ali aquela situação indesejável, era um álibi. Era apenas uma criação que fizemos para que você pudesse ter aquela convicção. Mas tudo aquilo eu forjei para ter a sua mulher em minhas mãos. Mas eu quero lhe pedir perdão. A partir daquele momento, Alfredo nunca mais se perdoou, nunca mais perdoou aquela criatura, e foi para, depois do desencarne, para o umbral, sofrendo aquelas consequências da dureza do seu coração. E amparado pelo Campo da Paz, aquele local onde ele estava trabalhando, ele depois se sentiu no dever e na obrigação de dedicar dias e noites de trabalho para atender aquelas criaturas sofridas que ali chegavam na condição que ele chegou outrora, carecendo de muita atenção, de muito carinho, de muito amor, de muita caridade por conta das pessoas que ali trabalhavam. Acreditem, disse Alfredo aos demais, o Cláudio, aquele que queria me trair, que foi o móvel de tudo isso, está internado aqui no Campo da Paz. Porque um dia, um instrutor amigo disse para mim: por que você não ajuda o Cláudio? Mas como ajudar o Cláudio? Não me peça, eu odeio aquele homem. Não. A melhor maneira de acabar com o ódio, com o rancor, com a diferença, com a dureza de coração, é ajudar a pessoa. Vai ajudá-lo. Mas você está me pedindo muito. Não, eu estou pedindo o que é certo. Ajude o Cláudio. E eu lá fui nas zonas umbralinas,
resgatei o Cláudio. O Cláudio está internado aqui numa situação muito difícil, depois vocês vão ver. E conversando com Ismália me disse que eu não deveria me anunciar a ele, dizer quem eu sou e quem ele foi perante a minha estada na terra, e reencarná-lo antes dessa lembrança, para não sensibilizá-lo mais ainda. Ismália é realmente uma alma diferenciada. E seguindo a orientação dela, estou trabalhando, Cláudio, para ele reencarnar em breve, mediante a orientação desta pessoa diferenciada que é minha mulher. Nisto, Ismália foi chegando. Alfredo, olha, nossos amigos, Aniceto, que bom que você veio, trouxe mais amigos, por vocês serão nossos amigos também. E já falando da festa, passado um tempo, chega o casal Bacelar com a filha, com a sobrinha, e foi aquela festa maravilhosa. Então Ismália cantou uma música fantástica, dedilhou ao piano, pediu Cecília que tocasse uma música na época que ela era criança, estava aqui no Rio de Janeiro, lembrança da sua infância, e Cecília, que era pianista extremada, dedilhou aquela canção. Ismália voltou no tempo, lembrou da sua juventude, foi aquele momento de êxtase. Depois foram trabalhar para acordar aquelas criaturas, porque tinha 400 criaturas dormindo num sono profundo no Campo da Paz, e não poderiam acordar todos, porque tinha milhares de criaturas, mas 400 sendo trabalhadas para acordarem, e tinha 80 trabalhadores, e cada trabalhador só podia cuidar de 5, 5 vezes 8, 40, ou 5 vezes 80, 400. Então eles, durante mais de quase 2.000 doentes naquele Campo da Paz, só 400 iriam ser acordados, para depois serem trabalhados, porque estavam num sono profundo, sem nenhuma condição de lucidez. A Ismália foi orar com Alfredo, Aniceto, Vicente e algumas criaturas. E quando ela fazia a prece, chovia pétalas de rosas, escamas de luz, e derramava sobre aquelas criaturas adormecidas. E naquela prece tão sentida, só uma pessoa conseguiu acordar. Tamanha limitação que era daquelas almas. E ela saiu correndo, tresloucada. Vicente, André quis, não, deixo, ele vai encontrar alguém para atendê-lo. E aí André ficou percebendo que da sua alma saía uma luzinha, de Vicente também, de Aniceto já saía uma luz maior, mas de Ismália saiu uma luz imensa, por conta da grandeza daquela alma. Nisto, depois foram conversar aquelas pessoas. E Cecília chegou para André, para Vicente, e disse: ah, que bom vocês trabalham em nosso lar. Como eu gostaria de estar lá, nunca fui lá. Ah, é? Você nunca foi em nosso lar? Ah, não tenho méritos. Mas como não tem méritos? Você vem trabalhando. Sim, não tenho méritos. A minha prima Isaura trabalhava aqui, junto com um rapaz. E o rapaz foi requisitado para trabalhar em nosso lar. E ele queria levá-la, porque era noiva dele, para se casar com ela lá em nosso lar. Mas Isaura não tinha ainda méritos para isso. De tal forma que ele foi primeiro trabalhar no nosso lar, Isaura ficou trabalhando aqui, e depois de 5 anos, Isaura foi para o nosso lar e se casou com esse jovem, e estão trabalhando lá em nosso lar. Casamento também existe no plano espiritual. Não é só aqui. A gente acha que casamento é só aqui, aquela festa de final de semana, que a gente é convidado. Não, mas também no plano espiritual se casam, as criaturas se casam. E aí então, ela disse: ah, eu vou trabalhar duro aqui, para um dia merecer estar onde vocês estavam.
Certamente o trabalho de vocês lá é um pouco melhor do que o nosso. Aí André ficou meio assim, ferido no amor próprio. Como assim? O trabalho nosso é mais fácil do que o de vocês? Ah, não, nós trabalhamos na cama de retificação, almas complicadíssimas. Não, André. Vocês trabalharam com pessoas já arrependidas, que queriam modificar. Nós trabalhamos aqui com almas muito complicadas, que não querem nem um pouco se modificar e muito menos se dar conta do erro. São almas profundamente endurecidas. E muitas delas, nós já trabalhamos para reencarná-las. Não tem nem condição de trabalhá-las, nós já as reencarnamos. E nós aqui no nosso departamento reencarnamos em torno de 15 a 20 criaturas por dia. E nós somos responsáveis por esses espíritos que estão reencarnando na Terra, principalmente nos primeiros anos de vida, para que elas não desencarnem precocemente e cumpram o seu programa. Então é um trabalho muito difícil. Aldonina, a minha prima, já esteve no nosso lar, e quando ela me falou que conheceu o Parque das Águas, onde os namorados se encontram, falou de outros lugares maravilhosos, aguçou minha curiosidade, o meu desejo de um dia ir até nosso lar. Espero eu que através do meu trabalho exaustivo, com denodo, com dedicação, eu possa merecer estar lá onde vocês têm trabalhado. Aí André e Vicente perceberam a grandeza daquelas almas ali trabalhando por atender essas criaturas sofridas, não só no plano espiritual, como atender aqui na Terra as pessoas recém-reencarnadas. A gente sabe que as crianças não desencarnam porque o anjo da guarda está muito coladinho, porque crianças faz tudo para desencarnar, não é verdade? Vai atravessar na rua assim, sem olhar, o carro freia, coisa e tal, desvia e não acontece nada. Às vezes fazem coisas que a gente até duvida e não desencarnam, porque os espíritos amigos estão ao lado para que elas, na sua inconsciência infantil, não venham desencarnar nessa hora. Aí, Aniceto, Vicente, no outro dia vieram para a Terra. E era a época da última grande guerra, uma vibração muito difícil aqui na Terra. E Alfredo disse para Aniceto que viesse no seu veículo, uma vez que o veículo de Aniceto voltou para o nosso lar, deixando-os ali. Você vai no meu, porque não digo isso por você, mas pelos seus companheiros que não estão preparados para fazer essa viagem sem uma proteção maior. Não irão suportar a vibração emanada das pessoas em guerra na Terra. Então, faço a viagem no meu veículo de translado. E vieram, perto da Terra, desceram ali na Petrópolis, na região serrana, e dali eles vieram volitando, voando por cima do mar, procurando aurir energia, uma vez que aquela viagem foi desgastante, enfrentando aquela vibração tão dispar, tão contrária. Então foi buscando encher o peito, o pulmão de ar, tirando a energia da natureza. E nisto, Aniceto diz para os dois: nós temos uma extensão de nosso lar aqui no Rio de Janeiro, vamos até lá. Chegaram numa casa iluminadíssima, não com a luz natural nossa, iluminação de uma luz transcendente. E então eles entram, chegam à porta, nisto vem alguém e abre a porta. André quis entrar, espera um pouco, calma. Isidoro vai abrir a porta para nós. Isidoro era um espírito desencarnado, cuja esposa Isabel estava encarnada, que era sua esposa. Ele já desencarnado, mas continuava assistindo-a naquela casa, com mais cerca de 4 crianças, 3 meninas e um menino. Mas Isabel, 5 criaturas moravam naquela casa. E aí André disse assim: mas
por que ele tem que abrir a porta para nós? Quando eu desci na minha casa lá na terra, aqui na terra, eu não precisei de que ninguém abrisse a porta para mim. Eu passei pela porta. Agora, por que ele tem que abrir a porta para nós? Acontece que Isidoro, ele zela pelo lar de Isabel. Aqui só entram almas que ele permite para serem assistidas, ou a convite dele para trabalhar nesse reduto doméstico. Por sinal, está para começar o culto do Evangelho lá. Vamos assistir. E Dona Isabel, reunida com as 4 crianças, só fizeram o culto do Evangelho no lar. E então ela discorre sobre o Evangelho, pediu que uma das filhas trouxesse uma matéria do jornal, era sobre o suicídio de uma jovem, e ela, tocada na sua mediunidade por um espírito amigo, comentou ali o que estava no Evangelho naquela passagem, e aí Aniceto já aproveitou para ensinar os dois e disse assim: é necessário que ela comente o Evangelho, porque os espíritos que estão aqui conosco, muitos não têm capacidade de ouvir aquilo que promana da boca do mensageiro que está intuindo Isabel. Então ele envolve mediunicamente Isabel, para Isabel falar e estas almas ouvirem o que ela tem para ensinar. Então vocês são capazes de perceber o que ele está ditando para ela, mas essas almas doentes, necessitadas, não têm essa competência. Então é importante que ela fale, para que eles possam ouvir, depreender e realizar. Daí ela comenta. Ao final do culto do Evangelho lá, aquela história da conversa com os filhos. E o menininho, que era complicado, as menininhas eram afins com aquela mãe, mas o menino era complicado. Era uma alma complicadíssima que já foi colocada ali para ser trabalhada. Ele disse assim: mãe, se Jesus fosse bom como a senhora fala, ele não permitiria que nós passássemos fome. Jesus daria comida para nós. Então Jesus não é essa coisa que o senhor está falando. Aí disse: meu filho, mas nós não passamos fome, mãe. Lógico que nós passamos fome, mãe. Meu filho, mas vocês são muito saudáveis. Você já percebeu que nem doentes vocês não ficam? E quando a fome está assim, bem apertadinha, não surge sempre uma comida? Mãe, mas esse salão do lado, mãe, outro dia eu vinha da escola e um senhor aqui do lado quer alugar o salão para fazer um comércio. Por que o senhor não aluga esse salão e pega o dinheiro e compra comida para nós? Meu filho, esse salão é onde o seu pai fazia o atendimento às pessoas necessitadas. E quando ele partiu, ele pediu que eu continuasse o seu trabalho. E eu tenho certeza que ele está nos assistindo, nos atendendo, para não nos faltar o necessário. Fique tranquilo, meu filho. Mãe, disse a menina, é mesmo. Outro dia a vizinha trouxe um bolo para nós e eu vi meu pai carregando o bolo com ela. A menina já era média, desde pequenininha. Minha filha, eu também vi. E a dona Isabel foi cerceada na sua mediunidade de evidência, diminuindo a sua evidência de 100 para 20 a 30%, para ela não perceber o que passava à sua volta, para ela não se envaidecer, porque o seu ambiente era de extrema luz. As almas que ele se aportavam eram de grande jaz, grande envergadura, e para ela não se envaidecer, tiraram a sua vidência, diminuíram para 20 a 30%, mas mesmo assim ela divisava os espíritos, ela era médium e assistia aquelas criaturas ali naquela casa. Passava a noite atendendo as criaturas naquele salão. Almas desencarnadas e almas encarnadas que em desdobramento pelo sono iam ali para serem atendidas. Então era realmente um hospital espiritual naquela casa material na cidade do Rio de Janeiro. De manhã bem cedo, Aniceto diz para André e para Aniceto: vamos descansar.
que os espíritos cansam também. Acho que cansa, trabalham e cansam, tem que descansar. E nós trabalhamos de dia, os espíritos trabalham de noite. E assim que tem que ser. Na grande maioria, quase absoluta, é assim. Nós trabalhamos de dia, descansamos de noite. Eles descansam de dia e trabalham de noite, porque vão nos atender. Essa é a proposta deles, nos atender. Então André, Aniceto e Vicente foram para o campo buscar energia. E então Aniceto disse para os dois: nós vamos procurar um campo aberto, onde a energia é melhor, mais salutar. A mata não tem ventilação, material apodrecido, a vibração não é tão boa, embora seja melhor do que na cidade, porque a cidade, aglomerado de gente, com vibrações negativas, pensamentos em desalinho, comportamentos indesejáveis, a vibração é muito difícil. Então vamos para o campo, e é o campo aberto, onde o ar traz a sua energia, as árvores, os animais, os pássaros, e ficar ali buscando energia para continuar o trabalho à noite, porque eles iam ficar uma semana na cidade do Rio de Janeiro. Nisso aparece um espírito: olha, mas que bom que você está aqui, Aniceto, vem comigo, vamos atender ali um caso muito interessante. Então foram até lá. Era um burro que estava puxando a carroça e deu um coice no carroceiro, e ele estava caído, e o benfeitor amigo mobilizou esforços para trazer pessoas que viessem socorrer ali a pessoa abalroada pelo pé daquele burro. E aí então aquele espírito disse a Aniceto: eu quero aproveitar para falar com o Gregório, porque ele não tomou conta direito dessa estrada, porque todas as estradas são protegidas por espíritos. Eu vim para cá fazer a palestra lembrando: meu Deus, deve ter alguns amigos espirituais me protegendo, porque se tiver um acidente eu não vou chegar. E eles protegem, eles fazem tudo para proteger a gente de situações indesejáveis. Se vocês entrarem numa estrada de terra e achar que vocês estão sozinhos, enganam. Tem sempre um mentor amigo responsável por aquela estrada, para que não venha uma cobra, um animal mais agressivo, para comprometer a nossa vida. Eles protegem. E aí então aquele espírito diz: Gregório, mas como você foi desatento? Olha o que aconteceu. O burro deu um coice, machucando muito essa pessoa. Você não fez nada. O que você estava fazendo? Meu irmão, calma, eu vou lhe explicar. Esse carroceiro, ele é muito maldoso. Eu vivia falando para ele, jogando a sua tela mental: trate o nosso irmão com carinho. Porque o burro é nosso irmão, né? Acreditem, é nosso irmão, apesar de ser burro. Nós somos um irmão menos burro, mas somos irmãos. E então, ele disse assim: eu vivia falando para ele, trate, ele puxa a carroça, você ganha o pão, atende a sua família, atende as suas necessidades, graças a essa criatura, trate-a bem. E por mais que eu falasse, ele achincalhava e batia no burro. Até que chega um momento que a sua vibração ficou tão animalizada que ele baixou na faixa do burro, e aí o burro deitou e rolou. Porque Deus perdoa sempre. O homem às vezes, a natureza nunca. A natureza devolve para nós aquilo que nós ofertamos para ela. Se aquele burro fosse alisado depois da carroça, do trabalho, tomasse um banho, um trato especial, uma raspadinha no pelo, tirada do cabresto com carinho, levado e soltado com amor, e dissesse o seu dono a ele: até amanhã, meu irmão, certamente aquele burro não lhe daria um coice. Disse aquele espírito que foi admoestar Gregório, que depois se deu conta e disse assim: você está certo, fez o seu trabalho, mas infelizmente o homem não fez o seu. É o que acontece conosco. Quantas absurdidades, pessoas que batem nos animais. Diz o Chico, uma pessoa que bate no animal e já tem um atestado de profundo desamor, porque não é amar o próximo, a mulher, o marido, os filhos, é amar a todos e a tudo.
Então, desamor no animal. Não vou aqui entrar nesse detalhe, porque não vamos perder. Mas eu quero falar que então, depois daquele refazimento, André, Anicete e Vicente voltam para a casa de Dona Isabel, onde estavam as outras almas, continuaram fazendo atendimento, e de repente chegou a mulher e disse assim: psicografa uma mensagem para minha filha, que ela precisa muito da minha ajuda. Aí o instrutor amigo, que estava junto com o grupo, disse assim: não, minha irmã, não é possível. Não, mas por quê? Lógico que é possível. Uma carta para ela dizendo que eu estou do lado dela. Sim, exatamente por isso. Porque se ela receber uma carta dizendo que a senhora vai estar do lado dela, ela vai ficar toda hora pedindo a senhora, e a senhora não está com toda essa estrutura para atendê-la. Então deixe que Deus, que a ama mais do que a senhora, através dos seus canais e de emissário de luz, possa atendê-la realmente nas suas respectivas necessidades. Portanto, a sua carta não será possível. Quantas pessoas que vão à sessão de psicografia, meu Deus, eu não recebi a carta, Deus não gosta de mim, os espíritos me esquecem. Por quê? Tem uma razão. Um espírito pediu a Alfredo que permitisse que ele viesse à Terra a atender os seus parentes. Aí ele disse: meu irmão, não é possível. Mas como? Meus parentes estão em dificuldade, eu sinto que minha família está muito complicada e eu quero ajudá-los, eu sinto que eles precisam de mim. Pois então, vou lhe contar uma história. Um dia eu permiti, infelizmente, que 2 pessoas aqui da Mansão Paz fossem à Terra fazer esse trabalho que você está me pedindo. Mas chegou lá, esses 2 espíritos ficaram tão envolvidos com o campo vibratório da família, como um visgo que prende um passarinho no alçapão, e eles não conseguiram desvencilhar mais daquele ambiente. E não puderam voltar à Mansão Paz para dar continuidade ao trabalho que estavam fazendo. Só depois de muito tempo é que nós conseguimos resgatá-los. Eles ficaram presos na vibração que era pegajosa, viscosa da família, impedindo que eles voltassem. Então, a partir de agora, só desce criatura que realmente esteja em condição. E eu sinto que você não está com toda a condição de atender sua família. Deixe que os benfeitores amigos que têm essa incumbência eles assistam a sua família, mas você, por enquanto, continue trabalhando aqui conosco. Então, a gente questiona muito, porque a gente não entende. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão. E eu estou terminando, não vou cansá-los mais. Mas naquele momento, então, chegou um espírito e disse assim: ô Anicete, dá para você me ajudar? Sim, o que é que você quer? Tem uma moça que precisa desencarnar e ela está tendo muita dificuldade. Tudo bem, vamos lá. A Anicete era uma alma diferenciada, já estava acostumada àquele trabalho. Então chegou lá, a moça estava, entre aspas, já desencarnada, mas ainda ligada ao corpo. Entre aspas, estava morta, ou seja, morto o corpo, ela viva, mas vinculada ao corpo. E quando ela começava a recobrar a lucidez do espírito, via o noivo, que já estava desencarnado, corria para dentro do corpo, porque ela entendia que estava morto e ela ficava com medo. Aí os benfeitores vinham, acordando-a, porque ela estava dormindo. Devagarzinho ela viu o noivo, assustava porque estava desencarnado, já estava morto, entre aspas, né? E ela voltava para o corpo. E eles não estavam conseguindo desencarná-la efetivamente. Aí a Anicete chegou, aplicou um passe magnético nela, realmente adormeceu de verdade, cortou o cordão fluídico e entregou aquela moça no braço do noivo para que ele pudesse levá-la para um local, um mundo espiritual de atendimento àquela criatura. Não sei como é que ele ia acordar no braço do noivo, né? Mas ali já está desencarnado. Esse problema já não era mais com a Anicete, eu já fiz meu papel, agora é problema de vocês. Pagou a moça para o noivo e foi embora. Aí então foi chamado também para atender um outro caso de um senhor que não conseguia se desligar do corpo.
não conseguia realmente desencarnar. Ele estava grudado ali vivão, muito doente, ali meio comatoso, mas não se desligava do corpo. E aí então, o que é que ele percebeu? Que a família que estava do lado, vibrando para ele não morrer, entre aspas, para não desencarnar, não deixava que ele desligasse do corpo. Aí Aniceto chegou para o médico, no ouvido dele, como nós somos tontinhos, chegou no ouvido dele e falou assim: fale para a família descansar, que você vai ficar com ele, por favor. E o médico, coitado, estão tão cansados. Ó, faz o seguinte, agora ele até melhorou um pouquinho, mentira, melhorou um pouquinho, vamos descansar, eu fico aqui com ele. Se ele piorar, tiver qualquer, eu chamo vocês. Aí a família foi para o quarto do lado, foi dormir, ainda bem que o doutor está lá, melhorou e tal, e dormiram. De repente, Aniceto chegou lá, desencarnou aquela criatura, entregou para os assistentes do mundo espiritual, e o médico foi lá comunicar à família: ele desencarnou como? Infelizmente desencarnou. Então, o plano espiritual faz tudo para beneficiar a nossa vida, até trabalhar contra as nossas vibrações, porque a gente acha que a gente não atrapalha desencarne, atrapalha sim. Quando a pessoa está ali para desencarnar, o que ele tem que fazer? Uma prece, pedir para que o plano espiritual venha resgatar aquela criatura com todos os seus méritos, com todas as suas possibilidades, que ele possa desfrutar do mundo espiritual, que é uma bênção, e não ficar ali naquele aspecto egoístico. Não fique comigo, o que importa como é que ele está, que sofra, que tenha dor, que tenha dor, mas fique comigo. Quer dizer, aquele egoísmo, aquela dureza, sem pensar no outro, isso atrapalha o desencarno. Às vezes atrapalha em dias o desencarno. Então, Aniceto, André, Vicente fizeram o trabalho, e aquela criatura também se desligou. Já vou finalizar de verdade. Esse livro, eu acho, não vou falar, não acho nada. Porque se eu falar que esse livro é melhor do que qualquer um outro, é um absurdo. Mas eu acho esse livro maravilhoso. Maravilhoso. Porque tem tantos informes. Depois vocês vão estudar mesmo, vocês vão ver quanta sutileza ali dentro, quanto trabalho que a espiritualidade faz conosco, o quanto eles são presentes na nossa vida, o quanto eles minimizam a nossa dor, o quanto eles fazem tudo para que nós não soframos, o quanto eles investem para que a gente aproveite bem a nossa encarnação, o quanto eles intercedem para que a gente possa realmente estar aparatado para desfrutar de um mundo feliz do lado de lá. E nós, na dureza da nossa alma, dificultamos profundamente a ajuda desses mentores, que saem de lá, não sei de onde, de lá, um lugar maravilhoso, e vem para cá, aqui eu sei, um planetinha duro de engolir, vibração difícil. Lá de cima eles nem vem a Terra, ela está envolvida por uma atmosfera penumbrosa, criada pelas nossas mentes doentes. E eles têm que passar por isso para chegar aqui. E vem para nos ajudar, para nos atender. E a gente tem um descabimento de dizer: oh Senhor, me esqueceu. Você está me castigando. E a gente começa nas nossas lamúrias. Quando ele deveria dizer assim: olha Senhor, apesar da nossa profunda limitação e dificuldade, o Senhor tem sido extremamente pródigo. Por isso eu te agradeço todos os dias, todas as horas. Tenha compaixão, misericórdia para com as minhas faltas ainda tão grandes. Tanto é que Maria Dolores nos adverte, dizendo assim: escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num toucado de flores.
A semente deitada na cova estranha e escura renasce do abandono em beleza e verdura. A rocha perfurada, que a fonte descerra, traz a riqueza e inebria toda a terra. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como uma peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que se submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia, na lei da evolução para crentes e ateus. A dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.